Você já pensou em ser invocado em outro mundo por engano? Bom, isso aconteceu com esse Proto e de verdade, eu não sei se ele é um grande azarado ou um baita sortudo, já que ele tá cheio de habilidade roubadaça, apesar delas parecerem meio inúteis, né? E claro que pra continuar essa história, você tem que se inscrever aqui no canal. Então vem fazer parte da nossa pequena grande comunidade que tá com a meta de 40 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante pra não perder os próximos lançamentos dessa temporada, como o Solo Leveling que tá voltando e tá insano. E dito isso, bora pro anime. Um simples assalariado é convocado a Mildgar por um feitiço de invocação onde a deusa Nolin o dá as boas-vindas e em seguida ela pede desculpas porque na verdade ele foi invocado por engano, já que o seletor de Isekais escolhia vários alvos de vários mundos diferentes e por algum motivo ele acabou preso nessa situação fora do roteiro. Fica a dúvida, você acha que ele ganhou ou perdeu esse gacha de Isekai? E aliás, talvez o caminhão do Isekai seja mais preciso, né? Mas voltando, a deusa avisa que esse feitiço era tão perigoso que acabou sendo proibido, já que poderia fazer com que Mildgar entre em colapso. Mas aquela bosta de nação a ativou em condições imprudentes, mas ao perceber, ela interveio e o trouxe até ali. Ao contrário dos alvos adequados ao feitiço que foram invocados em segurança no Sacro Império de Sidônia, quem ativou o feitiço, fazendo Takumi perceber que ele era um erro, então por isso ele pede que ela o envie de volta. Mas Nolin responde que isso era impossível, afinal ficou tão irritada que fez com que mais ninguém consiga usar esse feitiço proibido novamente, e além disto, ele não tinha mais um corpo para retornar, já que sofreu alguma sequela com um erro, e por esse motivo ela sugere que ele tente ter uma nova vida como morador de Mildgard, fazendo Takumi questionar se também seria invocado em Sidônia, mas a deusa diz que aquele lugar era muito problemático, e como ele era um erro, o tratamento que iria receber seria terrível, mas como ela se sentia culpada, iria enviá-lo a outra nação com seu super apoio, além de sua bênção, para viver em um mundo de fantasia, deixando Takumi nervoso por existirem monstros neste mundo, mas a deusa responde que para isso que servia o seu super apoio e começa a explicar sobre as várias classes de combate e produção, mas Takumi não gostava de brigas, então escolhe as classes de produção, o que Nolin achava muito sem graça, mas de qualquer modo ela atende o seu desejo e inclui diversas habilidades em um núcleo que funde ao corpo de Takumi, e em seguida ela o deseja boa sorte e o envia para o continente de Asgard. E depois de um pouso nada agradável, Takumi percebe que sua aparência tinha mudado e além disto ele tinha alguns itens, e ao abrir seus status ele nota que possuía todas as magias elementais e admite que seria um problema se descobrirem que ele possuía a bênção de uma deusa, mas ele fica aliviado ao descobrir que conseguiu ocultar habilidades, e depois de ocultar a bênção e a caixa de itens, ele começa a testar suas magias, ficando empolgado por realmente estar em um mundo de fantasia. E depois disto ele começa a caminhar em busca de uma vila e encontra uma madeira que, segundo avaliar, era de alta qualidade e podia ser usada para forjar armas ou cajados mágicos, e por isso ele decide testar sua habilidade de forja e consegue criar uma lança, e como tinha uma madeira desta qualidade neste lugar, ele usa o avaliar e encontra diversas ervas que podiam ser usadas para poções e venenos e acaba colhendo um pouco demais, então usa sua caixa de item para armazená-los, ficando grato a deusa por essa habilidade incrível. Mas o grito de uma garota chama sua atenção e a menina se esconde atrás dele, deixando Takumi surpreso ao ver aquele coelho enorme. Para piorar, a menina dizia que não queria ser devorada pelo coelho, fazendo Takumi perceber que aquilo era carnívoro, mas com um golpe de sorte de sua lança, ele elimina o coelho, ficando grato pela bênção de Nolin, que pensava que sua bênção não tinha nada a ver com isso e nem mesmo ela tinha entendido o que aconteceu, mas de qualquer modo, ele ganha a classe de guerreiro, o que ele não queria, e a menina o agradece. Takumi pergunta de onde ela tinha vindo, então a menina se apresenta como Molly e explica que veio da Vila Bord e estava colhendo algumas ervas, mas acabou se perdendo. E ao perceber que tinha uma vila próxima, Takumi se oferece para acompanhá-la, deixando a menina empolgada. Mas enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, o grupo de invocados estavam confusos com aquele lugar, mas uma mulher dá as boas-vindas aos heróis invocados de outro mundo, e eles os invocaram para que salvem este mundo, e se apresenta como a imperatriz de Sidônia, Elizabeth. Mas quando a heroína olha para o seu rosto, ela recebe a bênção
bênção da deusa Nolin, junto à habilidade única revelação, fazendo ela sentir que se seguir seus instintos, iria chegar à resposta correta, e neste momento seu instinto estava dizendo que ela não podia confiar naquela mulher perigosa. Mas voltamos a Takumi, que recebe os agradecimentos dos pais de Molly por ter a salvo, e Takumi pergunta se poderia ficar nesta vila por um tempo, o que Banga concorda. E como Takumi estava colhendo materiais, ele o avisa que este lugar era rico em medicamentos, e o ferreiro Bobon diz que também tinham muitos minérios e sugere que construam uma casa para o garoto, já que a vila não tinha uma pousada. E dessa forma eles reúnem os moradores, e Takumi usa sua magia de terra para planar o local, mas ele acaba sentindo uma forte dor de cabeça, deixando todos surpresos por Takumi conseguir usar magia desta forma. Mas agora ele não precisava se preocupar, já que eles cuidariam do resto, deixando Takumi empolgado por estar começando sua nova vida. E com o passar dos dias, ele usa suas habilidades de artesanato para mobiliar a casa. E depois de mudar sua classe para alquimista e ferreiro, ele testa sua habilidade de alquimia em alguns minérios, que extraiu junto a Bobon para criar alguns lingotes, e fica empolgado porque geralmente a alquimia era composta por 5 técnicas: decomposição, extração, pulverização, síntese e recomposição. E graças a isso ele consegue criar vários lingotes, apesar do alto custo de mana. Mas mesmo assim ele continua testando sua habilidade até ser encontrado desmaiado por Molly, e depois de receber uma bela bronca de Martha por ele ter se esforçado demais, ele continuou sua alquimia com algumas pausas e frequentemente recebia a visita de Martha e Molly. E com sua alquimia ele consegue fazer alguns utensílios e ferramentas, chegando ao nível 32 de alquimia e 36 de ferreiro, já que também ajudava Bobon a criar algumas coisas na forja. E depois de ajudá-lo, ele foi até Bagan pegar algumas poções para tentar replicá-las usando as ervas que recolheu, e o processo de criação o fazia lembrar dos experimentos que fazia na infância, mas a coloração diferente das poções o deixa intrigado, fazendo ele se questionar se seria pelo processo que utilizou. E depois de alguns experimentos, ele vai até a floresta, onde come algumas ervas que o faziam mal, afinal essa era a forma mais rápida de ganhar resistência e aumentar sua magia de luz, ao usar a cura e purificação. Mas um javali fortificado de nível 25 o encara, fazendo Takumi reconhecer que aquilo era realmente perigoso, então ele arremessa uma faca contra ele, que não tem nenhum efeito contra o monstro, e ao usar sua lança para tentar se defender, ela acaba se quebrando. Então Takumi tenta usar suas magias, mas nenhuma delas surge efeito contra aquilo, o deixando desesperado. Ele tenta pensar em algo, mas acaba se deparando com uma aranha venenosa de nível 19, fazendo Takumi reconhecer que seria péssimo se ela o atacasse pelas costas, mas ele nota que ela estava machucada, e quando o javali o ataca, a aranha salta no rosto do monstro, que o arremessa para longe e volta a se virar contra Takumi, que ganha a habilidade Intuição e decide fazer uma aposta arriscada ao atingir o monstro com o primeiro estágio da alquimia, Decompor, e graças a isso ele consegue eliminá-lo, além de ter ganho novas habilidades. E com dificuldade ele vai até a aranha agradecê-la por ter tentado salvá-lo, e nota que o javali tinha pego a perna dela, então ele a ajuda com sua magia de cura, deixando a aranha exausta. E ao se despedir dela, ele ganha a habilidade Domar, e a habilidade pergunta se ele queria domar a aranha, deixando Takumi surpreso, enquanto a aranha olhava de forma fofa pra ele. Confesso que é difícil ver uma aranha de forma fofa, né? Mas enfim, Takumi pergunta se ela queria vir com ele, e a aranha confirma, então ele decide chamá-la de Kaed, criando um vínculo entre os dois, e isto faz com que a aranha evolua para um monstro único, Aranha Eliminadora. E a aranha diz que estava muito feliz por estar indo junto ao mestre. Então depois disto, as pessoas da vila ficam surpresos por ele ter eliminado aquele monstro, além de estar com uma aranha enorme nas costas. E Takumi comenta que tinha domado essa aranha, e Banga diz que normalmente não se domavam insetos e afins. E Takumi responde que isso acabou acontecendo e era melhor eles irem direto ao que importa e comer aquele javali juntos. Então naquela noite eles festejaram, e ele recebeu os materiais do monstro que podiam ser usados para armas e armaduras. Mas além disso, ele também poderia vendê-los em uma cidade, deixando Takumi curioso sobre qual era a maior cidade próxima a eles. E Bagan responde que era
era Bolton, e depois disto, Bobon comenta que a aldeia se tornou mais alegre graças a Takumi, o que Bagan concorda, mas apostava que ele não era do tipo que ficava em um vilarejo pequeno pra sempre. E enquanto isto, em outro lugar, uma mulher olhava o horizonte e a deusa nota que Takumi estava indo bem, e outra deusa pergunta o que ela esperava dele por lhe conceder um corpo especial e sua bênção, além de ter o enviado para o passado um ano antes do Sacro Império de Sidônia ter ativado o feitiço de invocação. Mas Nolin responde que não tinha um significado pra isto. Finalizando nosso primeiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não se esqueça daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!